conta também de que o Flávio já teria superado ele e sua esposa, esse abalo no casamento deles, e que tanto que ele está dando muito protagonismo na campanha dele à sua própria esposa. Ele estaria pronto, é o que se conta, para que, se isso aparecer, a própria mulher sair em defesa dele. Vai, Quem está acusando vai abertamente, aí acontecer, não colocando sei. quem está acusando abertamente, colocando a cara a tapa, é o ex-deputado federal e coordenador de campanha do Jair Bolsonaro em 2018 no Nordeste. Ele que coordenou no Nordeste a campanha. O Sim, Julian, mas eu duvido. Mas é o Júlio Julian, Lemos, né? Parece? Júlio o Lemos? Julian Lemos, ele falou, gente, que o Flávio participa de festinhas e que aí ele até brincou, Deus, pó, não pátria e libertinagem, que segundo o Julian Lemos, ele está desafiando o Flávio a fazer um teste toxicológico, porque o Julian garante que ele também é chegado num pozinho. Isso Mas dito é pelo bom. Julian. Eu não dou Julian muita Lemos bola. falou isso publicamente. Eu sei, mas eu não sei se. O Júlio Lemos foi muito ligado, mas É muito, esse aí da foto. ao Tá fazendo assim com o Bolsonaro. Messias Bolsonaro. Ajudou muito Messias Ele é um dos que está Bolsonaro a criando se essas eleger. narrativas contra o Flávio. Eu sei, mas eu não acredito que essa história esteja sendo compartilhada, essa narrativa, já de um lado e do outro, só por causa do seu Júlio Lemos. Não. A Polícia Não, Federal claro que tem. não. A Polícia Claro que Federal, não. como Eu só estou sempre, tem dizendo que é muito. mais um Sim, eu personagem sei. Eu nessa sei, direção de confirmar que o mas Flávio. mesmo esse personagem deve se dar um desconto no que ele fala, porque ele ajudou muito a eleger o Messias Bolsonaro em 2018. E não só na Paraíba, estado dele, mas um pedaço grande do Nordeste. E quando esse Júlio Lemos achava que ia, com a eleição do Bolsonaro, subir uns degraus a mais, enfim, se tornar mais importante do que tinha sido ou havia sido naquele evento, ele foi bombardeado, ele foi sabotado pelos filhos de Bolsonaro. E aí ele não ocupou nenhuma posição de relevo. O prestígio dele junto ao Bolsonaro despencou rapidamente por ato de sabotagem dos filhos do Jair Messias Bolsonaro. E aí, desde então, ele se transformou no inimigo voraz da família. Então, é bom também dar um desconto nessa narrativa do Júlio Lemos. Eu não estou dizendo com isso que o que ele conta, e conta abertamente, vídeos e tudo, esse não se esconde. Esse conta essas coisas em vídeo e tudo. É só ir lá nas contas dele nas redes sociais. Eu não estou dizendo que necessariamente o que ele conta é mentira, não. Não é isso. Até porque ele se arrisca muito. Ele é um dos poucos que conta esse tipo de coisa. E assume o que está contando. O problema é que é um ressentido. Quem é ressentido geralmente tende a exagerar determinadas coisas. Ponto. E vamos adiante nessas dificuldades enfrentadas pelo Flávio. Então, a gente falou aqui, primeiramente, do recorte da pesquisa Quest, mostrando que os brasileiros não acreditam que o Flávio vai se eleger presidente da República. Agora, na questão o famoso vídeo que viria por aí, que pode causar mais embaraço para o Flávio, mas há outras pedras no meio do caminho do Flávio. Os republicanos. O Flávio contava, ou achava que contava, com o apoio, poderia vir a contar com o apoio do Partido Republicano, que é um dos grandes partidos do Centrão, do chamado Centrão, aqui no Congresso. Os republicanos hoje, no Rio de Janeiro, logo no Rio de Janeiro, que é reduto eleitoral da família Bolsonaro, logo lá onde o Flávio se elegeu senador, onde o Flávio espera montar um palanque forte para ajudá-lo a se eleger presidente, os republicanos, hoje, no Rio de Janeiro, anunciou a candidatura
ao governo do Rio de Janeiro, do ex-governador Antony Garotinho, que aliás já foi presidente governador do Rio de Janeiro e já foi candidato, mas num total de 4 vezes. Eu acho que essa será a quinta vez ou a quarta vez. Então, Candidato a presidente também, né? lá onde o Flávio precisa de muito apoio, o Rio é o segundo maior colégio eleitoral deste país. Primeiro é São Paulo, o terceiro é Minas Gerais. Lá, o palanque do Rio de Janeiro, do seu Flávio Bolsonaro, ainda não está montado e só faz sofrer danos, danos. E vou dizer por quê. Além do lançamento da candidatura do Garotinho pelo Partido Republicano, o que significa que o Partido Republicano no Rio de Janeiro não ficará com Flávio, portanto, não ficará com Flávio. A decisão do republicano também foi a de não embarcar, ao lançar o Garotinho, era uma coisa óbvia, não embarcar na candidatura de Douglas Ruas, e este sim candidato do Flávio Bolsonaro a governador do Rio. E esse Douglas Rua também sofreu um golpe nesse final de semana. Nesse domingo, o ex-prefeito de Nova Iguaçu, Rogério Lisboa, que é do PP, Partido Progressista, aquele que é presidido pelo senador Ciro Nogueira, lá do Piauí, o, o, o senhor Rogério Lisboa, que seria o vice do candidato de Flávio ao governo do Rio, desistiu de ser vice na chapa do PL, que é o partido da família Bolsonaro. O Metrópolis, hoje, fez um levantamento interessante sobre como estão os palanques dos dois principais candidatos a presidente, Lula e Flávio, no país inteiro. E concluiu o seguinte: Lula tem apenas um estado sem pré-candidato ao governo. Quer dizer, o Lula está com os seus palanques, uns mais fortes, outros mais fracos, mas não importa. Está com os seus palanques já montados, a situação já arrumada em todos os estados brasileiros, menos em Goiás. Menos em Goiás, terra do Ronaldo Caiado, que é candidato a presidente da República pelo PSD, do Gilberto Kassab. Enquanto isso, enquanto só falta um palanque para o Lula montar, e tem até meados de agosto para essa chapa estar montada lá em Goiás, o Flavinho não tem palanque ainda montado, consolidado, em Alagoas, Amapá, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco e Maranhão. São 6 estados. Um não tem montado ainda em Goiás, o outro nesses 6 estados. Enquanto Lula já tem um candidato a vice, que é o Geraldo Alckmin, que foi vice, o que é vice-presidente da República ainda, que foi muito importante para a eleição de Lula em 2022, aquela eleição apertadíssima que o Jair Bolsonaro não ganhou por poucos votos. O Flávio ainda está à procura de um vice para chamar de seu. Está falando muito ultimamente que não, meu vice será uma mulher. Porque, claro, ele está lá sob o peso do desgaste provocado na sua candidatura pela sua madrasta, a Michele Bolsonaro, com aquele vídeo que lançou dizendo que Flávio só a humilhava, só a desprezava, só a depreciava, não lhe dava ouvidos, Dizia que ela não entendia de política e tinha não entendia acabado de de chegar, tinha política ficado nem dela. coisa nenhuma. A Michele, ela rompeu
definitivamente não existe, não existe essa coisa de definitivamente na política. Quantas vezes eu já vi políticos adversários, inimigos, fidagais, e que se reconciliam, mas para o objetivo da Michele, que é o claramente, que é um objetivo muito claro de aspirar à herdeira do marido, dos votos do marido, é isso que ela quer. Não tem, esse caminho é de difícil retorno de imediato. Se ela, depois de distribuir esse áudio, esse vídeo que provocou esse estrago, aí vai o quê? Daqui a pouco vai dizer: "Não, vou apoiar o Flávio, meu enteado querido". Eu eu acho até que a Michelle fala a verdade quando ela diz que ela, até agora, não tem certeza, não está decidida ainda a ser candidata ao Senado pelo Distrito Federal. Porque talvez para o objetivo dela, que é, passada a eleição, derrotado Flávio Bolsonaro, como ela deseja que seja derrotado, embora não diga com todas essas palavras, quem é que o Flávio vai continuar dizendo pelos mais 4 anos: "Não, sou eu, o herdeiro dos votos do papai". Mas ele terá sido derrotado. E a Michelle não, a Michelle terá se preservado, terá ficado com seu amado marido, cuidando dele, sem nem participar, sem nem disputar uma vaga ao Senado pelo Distrito Federal, que é uma vaga que as pesquisas indicam que será dela se ela quiser. Mas talvez o mais inteligente seja ela não disputar, porque veja, ela vai disputar essa vaga para o Senado, vai, Distrito Federal. A governadora Celina Leão está fazendo tudo para convencer a Michelle para que ela dispute a vaga no Senado. Mas como é que ela vai disputar essa vaga do Senado e não vai, eventualmente, ser obrigada a compartilhar o palanque com o Flávio, Mas a você acha que ela estar lá aguarda para ser candidata a presidente daqui a 4 anos? para ser candidata a liderar um grande movimento das mulheres, não só das mulheres, dos homens de boa vontade também, mas das mulheres, de ser a, olha, possível sucessora aqui do meu marido, dona dos votos do meu marido, mas não só dele, mas meus também, que montei palanques, ou montei um movimento do PL Mulher em 42, 42 não, que a gente não tem 42 estados, em 42 cidades desse país, eu também tenho direito a aspirar. Ó, só um comercial aí para quem estiver vendo pela Smart TV da LG, já já estaremos de volta. Eu também tenho condições legítimas de aspirar à sucessora do meu marido. Não é só os meus enteados, não, que me trataram tão mal e que me tratam tão mal. Eu também tenho esse direito. Porque como é que ela vai participar aqui da candidatura ao Senado e aí, em nenhum momento, o seu, o seu destino vai cruzar, não irá se cruzar com o do Flávio? O palanque bolsonarista aqui no Distrito Federal será só da Michelle? O Flávio Bolsonaro vai fazer de conta que não está vendo Michelle nem nada? Não sei, não tenho nenhuma certeza disso. Estou apenas especulando, também com base em algumas informações que me chegam, de que ela, de fato, ainda não está decidida a disputar a vaga de senadora pelo Distrito Federal. Se depender da Celina, governadora do Distrito Federal, e que é do PP, Partido Progressista, claro que a Michelle vai disputar. Olha, pessoal do governo federal, ouve com tanta frequência, porque tem um bom relacionamento com a Celina. A Celina, na época do golpe, da tentativa de golpe do 8 de janeiro, o Ibanez era o governador na época, foi afastado do cargo por um tempão pelo Supremo Tribunal Federal. Primeiro teve a intervenção na segurança pública do Distrito Federal e, com isso,
O Ibanez foi afastado. Tivemos um interventor nomeado pelo governo, mas o interventor se entendia, durante toda a intervenção, com a Celina, que era vice-governadora, que não estava no exercício de cargo de governadora, porque havia uma intervenção federal e um interventor federal, mas que era uma pessoa importante, que era a vice. A vice tinha controle de boa parte da máquina pública. E a Celina, já naquela época, deixou uma excelente impressão dentro do governo federal. Ouvi isso de muita gente ligada ao próprio presidente Lula. Celina tem uma relação discreta e tudo, mas tem uma relação com o governo federal. Não pode. O governo federal está instalado no Distrito Federal e o governo do Distrito Federal se dá tão mal. E a Celina não seria burra para se dar mal com o governo federal. E a pessoas do Distrito Federal, a Celina, e claro que isso ela jamais confirmará em público, a Celina com frequência se refere aos Bolsonaros, tirando a Michele. Se refere a Bolsonaro e aos filhos de Bolsonaro como aqueles malucos, aqueles loucos. É assim que ela os trata ali no escurinho do cinema, em conversinha ali de boca quase fechada. Então, Michele ainda vai ter que decidir o destino dela. Não seria uma surpresa para este programa que ela possa até não se candidatar ao Senado e esperar a bola cair nos pés dela depois da eventual derrota do seu Flávio Bolsonaro. Quem é? Se o Flávio é derrotado, tudo bem, é o pai dele diz: "Não, mas pai, meu filhinho continua sendo o líder dessa extrema direita", que ele não chama de extrema, só chama de direita. Mas que é a extrema direita. E até se projetou, agora ficou mais conhecido no país, mesmo derrotado. Ora, pode acontecer isso, o Jair Bolsonaro pode desejar isso, mas a Michele vai estar já num status naturalmente superior. Se vai ou não vai, é muito difícil fazer apostas quando se trata dos Bolsonaro. Enquanto Olha, isso, o Lula, Guga, tá numa